Oi, Oi, Bru, tudo bom? tudo bem? Deixa eu só ver se tá tudo certo. Vamos dar uns 5 minutinhos para as pessoas irem entrando, tá bom? Tá bom. Toda de donuts já pronta a nossa live. É claro, é claro. Linda. No Inclusive, fundo, já ainda não comi todo o meu, vou deixar pro final da nossa live pra gente comemorar. Bom, gente, hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Bruna, da história da Donutisteria e como é que eles conseguiram realmente driblar essa crise toda do coronavírus e até aumentar as vendas deles. Então, o que eu sempre digo é muito importante a gente ouvir exemplos de empreendedores e seguir caminhos novos com eles também, tá bom? Vamos esperar até umas 8h07, assim, as pessoas irem entrando para tá, chegar para todo mundo. beleza. Só me arrumar aqui, tá bem? E aí, já terminou o expediente hoje? Porque às vezes a Donutisteria vai até mais tarde, viu, gente? É, já acabou, já acabou. Todo mundo foi embora agora. Acabou de sair as últimas pessoas. Bacana, bacana. Vamos lá. Olha, se vocês tiverem perguntas também, podem deixando na caixinha de perguntas, que no final eu vou deixar aberto aqui para vocês. Também temos algumas perguntas que já deixaram lá nas nossas caixinhas, tanto da Donutisteria como daqui. E a gente vai respondendo aqui no final da nossa live. Bom, então acho que a gente pode ir começando, né? Como vocês sabem, quem veio do meu Instagram, mas quem veio pelo da Donutisteria, eu sou a psicóloga Rafaela Frazão. Sou psicóloga organizacional e sou psicóloga empresarial também da Donutisteria. Acompanho essa jornada dentro da empresa há muito tempo. E hoje em dia a gente está expandindo, né, com a Doutor Bolo, com novos projetos. E isso é realmente muito, muito interessante acompanhar o sucesso de uma empresa que começou como um sonho de uma jovem empreendedora que gostava de cozinhar esses donuts e essas delícias para a família toda e começou a expandir isso. Eu vou pedir para a Bruna contar um pouco da história dela. A Bruna, para quem não conhece, ela é a dona proprietária, sócia proprietária da Donutisteria e também é psicóloga, gente. Ela é minha sócia também, uma pessoa maravilhosa, minha amiga há muitos anos, que eu tenho muito, muito, muita felicidade de ver essa jornada de sucesso que ela está construindo e que eu estou sempre aqui também. Bom, Bruno, pode começar te apresentando aqui pra gente. Então, como é que tu queres que eu comece, né? Tu queres que eu fale a história da loja, a minha Conta, história? pode contar um pouquinho da tua história, né? Realmente, da onde surgiu essa ideia de fazer donuts e aí entra para a história da loja. Que Tá. eu amo saber essa história, já ouvi várias vezes, conto para todo mundo. Agora, conta pra Então, gente. eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer os donuts. Só vou organizar aqui o celular direitinho, que eu acho que tá muito perto, não tá? Não, tá ótimo. Então, eu tinha 17 anos e eu fui para os Estados Unidos com a minha família, na viagem de 15 anos, né? Só que eu fui nos 16. E aí, e aí chegou lá, eu gostei muito de comer donut, eu amava comer donut. E aí, sempre gostei de comer coisas diferentes. Toda vez que eu viajo, eu como. Eu viajo muito, eu viajei com meus avós, na época, meus avós, meus tios e meus primos. E aí a gente parou no Dunkin' Donut e eu fiquei louca. Chegou em Belém, eu queria provar. E aí, de Queria novo, não continuar tinha em comendo esse Belém. vício, né? E não tinha em Belém. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso e tal? E um dia a gente tava em casa com os amigos dos meus pais. Aí tava meu irmão, meus pais e todo mundo lá. E eu falei, eu vou pegar uma receita de donuts na internet e vou fazer. E aí eu peguei a receita e fiz, né? E deu certo, assim. Tipo, foi... Todo mundo gostou muito. Tava os amigos do meu pai, todo mundo gostou muito. E eu olhei, e tava meus avós também. E o meu avô... Sempre o meu avô, minha avó, muito presente na minha vida. E aí eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, tu me patrocina pra eu montar a minha loja? E o meu pai falou assim, patrocínio. Aí meu avô olhou e falou assim, se ele não patrocinasse, eu patrocinava. E aí foi assim que começou. E aí eu comecei a fazer pros amigos, os amigos começaram a provar. Eu lembro Fantástico. que eu até mandei na tua casa na época. E aí E mandei nem pra se você. compara, né? Isso que é legal. A receita de antes que tu fazia, hoje em dia já tá completamente Outra coisa. mudada.
outra Já coisa. era gostoso antes, o negócio tá absurdo hoje em dia. E aí eu provei, tipo, todo mundo provou, então fui levando pros amigos, e o pessoal do meu prédio, começou a provar também, comer. E era uma coisa bem caseira, eu fazia em casa sozinha. Tinha ajuda de vez em quando era muito encomenda, eu tinha ajuda, mas assim, começou muito pequeno, não tinha embalagem. Se vocês forem ver as fotos lá de baixo do Fiz da Donisteria, não tinha nada. Era uma caixa de plástico com um adesivinho, que uma logo que o meu irmão criou, porque meu irmão não estava em Belém na época. O meu irmão não estava em Belém na época, ele estava em Brasília. E eu falei, Daniel, montei uma loja de donut. Aí ele falou assim, como assim? E eu falei, faz uma logo pra mim. Aí ele pegou e criou uma logo. E foi a primeira logo da Donisteria, e aí a gente foi criando junto. Só que antes era só eu, né? E a loja começou a crescer muito. A demanda aumentou muito, muito, muito. Lembrando, só para entenderem as pessoas, quando tu tinhas 17 anos, era 2015, é isso? 14. 2014. Pra gente entender que já começou essa história há 6 anos atrás. Só pra dizer Sim. isso. 2014, e aí foi em julho de 2014 que abriu a Donisteria. 24 de julho de 2014. Já fez 6 anos aí, né? E Semana aí... passada fez 6 anos, é isso? Inclusive. E a gente tava de folga semana passada. Comemorando. Sim, sim. E aí fez 6 anos da Donisteria, exatamente. Sim, continuando. Aí a loja começou a crescer muito e eu tinha faculdade de psicologia. Porque, como a Rafa falou no início, eu sou psicóloga também. E eu atuo como psicóloga. E aí eu começou a atrapalhar um pouco a minha faculdade. Tinha dias que eu tinha que faltar na faculdade para fazer donut, porque eu tinha encomenda. Ou eu fazia só no final de semana, porque eu tinha estágio a semana inteira. Então, assim, começou a apertar um pouquinho. E eu também não sabia muito das coisas, assim, de empreender, né? A gente foi muito na marra, tentando e conseguindo. E aí o meu irmão entrou de sociedade em 2017. Foi. Eu já fiquei um tempo só, né? E a Bruna fazia na cozinha da casa dela, gente. E Sim. ela começava a pegar encomendas grandes, e isso era muito interessante, assim. E começou só com essa vontade de fazer esses donuts e criar realmente o desejo. Parecia uma brincadeira até, né? Assim, vamos fazer um donuts. E para vocês verem o quanto foi crescendo. E aí, em 2017, entrou o Daniel como sócio. O meu irmão, sim. E aí o Daniel entrou de sócio e o Daniel começou a organizar a casa. Coisas que eu não sabia fazer, a gente começou a fazer juntos, a pesquisar. E aí eu comecei a me especializar em marketing, e o Daniel começou a se especializar em administração. Ele é dentista e eu psicóloga. Então a gente não tinha nada a ver com a área e a gente começou a se especializar porque a gente gostava. A gente faz o que a gente gosta, né? E aí a gente começou a crescer mais e mais a Donisteria. Entrou no iFood e tudo mais. Então, basicamente, a história da Donisteria começou dentro de casa. Eu lembro muito bem quando eu tive a primeira vez que eu tive 300 mini donuts pra fazer. Gente, eu surtei em casa. Surtei, assim, eu não vou conseguir, são 300 mini donuts, e agora? E aí a minha mãe falou, não, peraí, vou te ajudar. E aí ela começou a fazer comigo. Ela entrou na cozinha, se arrumou lá e começou a ajudar a minha avó. Todo mundo entrou na cozinha nesse dia dos 300 mini donuts. E hoje a gente faz muito mais, né? Então, assim, cresceu bastante mesmo. Hoje, qual é a tua maior encomenda, assim? A quantidade maior que tu já fizeste? De evento de 15 anos também, de formatura. De formatura a gente já fez 1.200 donuts. Num dia, gente. Imagina, naquele início, 300. Pra uma festa, né? Só pra uma encomenda, além das encomendas do dia, entendeu? Então foi bem... Hoje em dia já consegue administrar tudo. Uhum. E aí, em 2017, então, realmente, a Donisteria, ela começou a ter essa entrada injetada do negócio, realmente, né? Com a entrada do Daniel, vocês começaram a planejar as coisas. Porque, gente, como eu falo pra vocês, a gente precisa do planejamento estratégico, a gente precisa de um propósito. E, às vezes, isso que vai te fazer crescer, realmente, né? Quando a gente começa com um sonho, a gente se empolga. E as pessoas acreditam muito no nosso trabalho, porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês. O que vende é o propósito. A Bruna, ela sempre vendeu com muito amor, com muito propósito por trás, realmente. A Donisteria, ela não queria só levar um doce pra uma pessoa. Ela queria realmente levar um donut que era da maior qualidade do mercado e que levasse realmente alegria para as pessoas e que as pessoas sentissem a sensação que a Bruna sentiu no início disso. Então, como eu disse para vocês,
só mantém no mercado quem tem propósito. E aí, realmente, depois de tudo isso, desse sonho todos que eles tiveram, eles trouxeram mais o planejamento estratégico, que é aí que entrou realmente, né? E nesse meio tempo, eu estava na faculdade, a Bruna estava na faculdade, tendo que administrar tudo isso. E eu sempre fui uma amiga muito próxima da Bruna e acompanhei muito dessa jornada. Até que eu me especializei mais para essa área de organizacional e fiquei dizendo, Bruna, calma, eu vou te ajudar também. A gente vai entrando juntas nisso. E acho que foi em 2018, final de 2018, que eu comecei a realmente ajudar nessa parte de gestão das pessoas dentro da empresa, né? Sim. Conta pra gente quantos funcionários tinha no início, Bruna? Só eu, o Daniel. Não, quando o Daniel entrou, tinha eu, Daniel, e uma moça confeitando, que eu tinha ensinado. Mas hoje são 4 colaboradoras na cozinha, 4 meninas, 6 motoboys, 4 fixos e 2 de stand-by. E a gente tem a loja de bolo também, que tem mais colaboradores. Então, e é tudo uma empresa só, porque fica tudo no mesmo espaço. Só que ficam cozinhas diferentes. Então, é bastante gente que trabalha aqui hoje. Mas na época, eu lembro que eu até falava pro Daniel que eu falava assim, Daniel, eu não aguento mais trabalhar, será que um dia eu vou conseguir ficar de boa? Porque eu não aguento mais, eu não tenho unha, não tenho nada, eu só faço trabalhar na cozinha. E aí ele olhou pra mim e falou assim, Bruna, te acalma, um dia vai ter gente trabalhando pra gente. Então, assim, vai ter gente que vai ajudar a gente. E a gente sempre coloca as pessoas que trabalham com a gente, como, assim, muito importantes. E a gente trata eles com muita importância, porque a gente passou por isso, né? A gente sabe como é as coisas, a gente sabe como era difícil estar na cozinha. Tá, porque, assim, é quente ficar lá no fogo. Então, assim, é bem quente mesmo. Então, assim, é cansativo, é quente fazer a massa. E a massa, eu não falei essa parte, a massa, ela foi modificada desde a primeira receita que eu peguei na internet. Até estavam perguntando aqui se você, como foi que você foi aprimorando as receitas? Foi por tua conta ou você fez cursos também? Então, a receita, eu sempre gostei muito de cozinha, porque a minha família, a minha mãe, minha avó gostam muito de cozinhar e dessas coisas. E eu e meu irmão, a gente sempre gostou muito. E aí, antes eu não fiz curso. Antes eu fiz fui aprimorando a receita de acordo com o que as pessoas iam me dizendo. Por exemplo, eu mandava o donut pra Rafaela e falava, Rafa, o que você acha? E ela falava, Bruna, eu acho que precisa de mais leite, por exemplo. Eu acho que precisa colocar... Tá muito doce, tá um pouco doce. Tirar um pouco o açúcar, ou isso, ou aquilo. E aí eu fui aprimorando de acordo com o que as pessoas iam me falando. E testando, né? Eu testava, né? Na época eu comi muito donut, inclusive, porque eu testava muito. E aí hoje em dia, inclusive, isso é interessante falar que hoje em dia a Bruna, ela vive na cozinha, ela come donuts de vez em quando, mas ela já não come mais todo dia. Porque realmente isso não dá. Mas tem dias que me dá vontade, sabe? Que é tipo, ai, vou comer um donut. Aí eu como. E eu olho assim, porque eu faço a conferência das caixas antes de sair para os clientes. Então, eu abro todas as caixas e vejo. E o cheiro. E aí, quando eu sinto o cheiro do donut e eu olho o donut tão bonito, eu falo, ai, eu quero. Aí eu falo para as meninas, ai, faz um pra mim aí, elas fazem. Mas assim, é mais raro hoje, né? Antes eu comia mais. E aí eu fui aprimorando a receita e fiz curso também. Depois eu fiz curso, mas assim, todos os cursos que eu fiz, as receitas eram muito diferentes da minha. E assim, a minha receita hoje é minha, assim, patenteada e tudo. Então, eu fazendo os cursos, eu via as diferenças, via os novos recheios, via as novas coisas. Mas assim, eu nunca mudei a receita por causa de um curso, sabe? Tipo, eu via mais coisas, eu aprimorava. Isso que é muito interessante, que hoje em dia vocês têm a própria marca da donutisteria, né? Realmente, se a gente for comparar, por exemplo, aqui em Belém, realmente, eu só conheço a donutisteria como loja, e claro, nunca provei de outros lugares, viu, Bruno? Nem posso. Mas é verdade, isso é algo que hoje em dia, se você perguntar no mercado se alguém conhece uma loja de donuts, é muito mais comum que as pessoas digam da donutisteria. E é bacana que vocês construíram uma marca, vocês trouxeram uma receita nova para o mercado, né? Era algo que não tinha antes mesmo.
E Tinha Bruna, aqui em Belém, mas não tinha, não eram os donuts iguais os nossos, que eles são feitos na hora. É isso. Tinha os donuts industrializados que ficavam lá, congelados, que comprava os congelados. E agora, o nosso é diferente, né? Porque o nosso é feito na hora. A gente tem contato com outras lojas de donuts pelo Brasil e a maioria não consegue fazer assim na hora também. Por causa da massa, porque tem algumas massas que precisam de fermentação, precisam de ficar um tempo mais. E a minha massa não precisa. Então, assim, é uma massa que é muito mais rápida de fazer. Sim. E aí a gente consegue fazer na hora. Então, a gente entrega o donut fresquinho pro cliente. Então, tudo isso contribui. Porque a experiência de comer um donut fresquinho, quentinho na sua casa, acabou de sair do forno e aí tu vai comer o donut. Então, é bem legal. E é por isso que vocês prezam até pela entrega, né? O serviço de entrega. Ser mais rápido. Sim. Como ela falou, tem 6 motoboys hoje disponíveis. Sim. Era bem complicado antes, porque não tinha... A gente precisa, assim, dessa... E começa a chegar muito pedido e aí atrasa, né? E às vezes acontece de atrasar. E acontece problema com o entregador, então a gente teve que contratar, deixar 6, ficam 2 de stand-by e a gente só liga, ó. Venha, tá precisando, corre pra cá. Aí eles correm. Mas eles ajudam muito. A gente tenta que todos tenham, assim, que todo mundo que trabalha com a gente entenda que, assim, eu conheço o donut, óbvio, todos eles provam. A primeira coisa que eles fazem quando eles chegam aqui é provar o donut, eles têm que provar e dar a nota deles. E, assim, porque quando eles chegam para entregar para o cliente, eles têm que dar a experiência que a gente quer que eles tenham a mesma experiência que a gente quer. Eu não sei, tô perdendo a palavra, mas é uma experiência boa de comer um donut americano, de comer uma coisa diferente. Então, assim, a gente quer... a experiência de comer uma coisa e não só a se alimentar, né? Mas realmente comer a experiência, comer o pacote completo. Tem, inclusive, um teórico que escreveu o Jeito Disney de Encantar Clientes, que ele fala que eles entregam realmente... A Disney, por exemplo, ela entrega a magia. Então, quando a gente entrega o propósito por trás do alimento, isso tudo é muito mais forte, né? Você entrega a experiência. É isso que eu ia te falar. É uma experiência, é a sensação, é as emoções que estão por trás. É tudo um conjunto de coisas que é entregue para o cliente, né? E isso é muito interessante. Bruna, tá cheio de perguntas aqui para ti. Vou começar a te perguntar. A gente tem a pergunta aqui da Verena. Ela perguntou o que te deu mais trabalho no início. E também tem mais uma dela. Se o pessoal confiou em ti desde o início e no teu potencial. Os clientes? Acho que não só os clientes, né? Mas todo mundo que estava à tua volta acreditaram. Sim. Foi até, assim, a minha família sempre me apoiou muito. A minha maior dificuldade na época foi conciliar a faculdade com a donisteria. Então, assim, isso aí eu acho que foi a maior dificuldade de todas. Porque... eu amo minha profissão, eu amo ser psicóloga, eu amo atender, eu amo tudo na psicologia. Então, pra mim, era muito complicado conciliar. Porque eu amo estar na cozinha, eu amo fazer donuts, eu amo cozinhar também. Então, assim, eram 2 paixões. Que antes, a donisteria era um hobby. E aí, a donisteria virou minha profissão também. Então, hoje, eu estudo muita coisa de gastronomia também para poder aprimorar. Então, assim, virou minha profissão junto com a psicologia. E aí, no início, a maior dificuldade foi conciliar mesmo. No início, todo mundo me apoiou. Sempre, gente. A minha família é incrível. Eles apoiam muito, muito, muito. Tanto que o Daniel entrou pra me ajudar. Porque o Daniel viu que falou: Bruna, não tem como tu parar essa loja. Não. Porque eu queria parar. Ele falou: não, tu não vai parar. Eu vou entrar pra te ajudar. Então... E eu queria fazer curso. Eu tinha que viajar. E aí, eu precisava passar minha receita pra alguém. E eu passei pro Daniel. E o Daniel começou a fazer o donut também. Só que hoje ele não gosta. Na verdade, ele não gosta muito. Mas assim, aí agora a gente tem 2 moças na cozinha que elas fazem... Já sabem a receita, né? Sim. E foi muito bom porque todo mundo apoiou, sabe? A família, os amigos. Ninguém falou assim, não vai dar certo. Óbvio, inclusive, a gente ficou falando pra ela se manter mesmo na faculdade, que ia dar um jeito, que ia passar. Tem pessoas que olhavam pra gente e falavam assim, mas vocês não precisam. Vocês têm uma família que consegue sustentar vocês. Eu falava, mas eu não tô fazendo isso porque eu preciso. Eu tô fazendo isso porque eu gosto de fazer. Eu gosto de dar essa experiência pro cliente. Tanto que eu faço questão de atender os clientes. Hoje, quem fica no computador atendendo os clientes por trás de tudo sou eu. Quem atende os clientes sou eu. Eu adoro fazer isso, gente. Eu adoro falar com todo mundo. Ter a experiência de tratar bem o cliente. Porque eu peço comida, muito na internet. E
todo local que eu peço, eles me tratam tão mal, juro. Serviços de Belém, mas enfim, não tratam bem, sabe? A maioria não me trata bem. E quando tratam, eu elogio. Eu elogio, dou parabéns e tal, mas a maioria dos serviços de Belém não tratam bem. E eu acho que todo mundo sabe disso, que tem uma dificuldade, assim, nesse Atendimento ao tratamento cliente. mesmo. E aí eu faço questão de estar lá, de falar. E se eu não tô, porque às vezes eu tô na pós, alguma coisa, meu irmão fala, né, o Daniel. Então a gente sempre tá aqui para responder todo mundo e para dar a melhor experiência possível pro cliente. E tem gente aqui que tá falando que foi a primeira ganhadora do primeiro sorteio da Donuts. Olha aí. Pessoas históricas aqui já no teu. Peraí, que tem muitas perguntas. Eu tô subindo. Tá. Bruna, também, antes da gente entrar nessa, eu quero que tu me digas sobre como foi a ideia. Hoje em dia vocês têm um grupo realmente, né? Porque vocês têm a Donuteria. Sim. Como a Bruna falou, ela tem uma clínica também, onde a gente, inclusive, eu atendia no início com ela, nossa clínica. Hoje em dia eu tô mais dedicada à área organizacional, mas tem alguns pacientes que eu ainda atendo na clínica, inclusive nossa clínica. Tem a Doutor Bolo, tem a Donuteria. Então, conta pra gente como é que foi essa expansão, da onde surgiu essa ideia de expandir para o ramo de bolos, né? Uhum. Então, depois eu vou entrar na parte que eu te chamei também, né? Porque é importante explicar pra eles porque eu te chamei pra ajudar a gente também nessa parte. Mas, então, a Doutor Bolo começou assim, a gente já tinha a Donuteria e a Doutor Bolo começou ano passado, em abril do ano passado. No início do ano, meu irmão chegou comigo. Na verdade, no final do ano de 2017. 2017? Não, 2019. 2018. Foi 2019. E aí, ele chegou no final de 2018 e falou assim: Bruna, eu vou abrir uma loja de bolo. E eu falei: Daniel, como assim? Porque a gente tinha um espaço muito grande aqui, porque o prédio que fica a fábrica da Donuteria é uma casa nossa de família. Que em cima fica o consultório da minha mãe, que a minha mãe é dentista. E aí, a nossa casa é um prédio de família. E aí tinha um espaço muito grande na frente. E ele falou, vou abrir uma loja de bolo. E ele já tinha pesquisado, ele já tinha ido em várias lojas de bolo. Que a nossa loja de bolo é aquelas lojas de bolo caseiro mesmo, aquele bolo de R$10. E aí, ele falou, Bruna, vou montar uma loja de bolo. Eu falei assim, Daniel, tu tá louco? Tem tanta loja de bolo em Belém pra abrir, por quê? A gente já tem a donuteria, não inventa. E ele falou assim, não, a gente vai abrir e tu vai ver que vai dar certo. E deu. Porque a Doutor Bolo tá crescendo bastante também junto com a donuteria. A Doutor Bolo é uma empresa especializada em bolos. Eu também faço, eu confeito os bolos, eu e as meninas. Tem uma boleira especializada que ela faz os bolos bem confeitados, bem bonitos também. Então, assim, a gente se especializou. E lançou novidade também. Pois é, lançou o Doutor Bolinho hoje. Lançou, eu até postei pra vocês aqui, que inclusive maravilhoso. E aí a gente tá tentando crescer nas duas juntos. A gente pegou a experiência que a gente já tinha da donuteria, de tudo que a gente passou, porque a gente passou por muitos perrengues também. A gente não foi só coisa linda, foi tudo lindo, não. A gente passou perrengues com motoboy, porque na época a gente não tinha motoboys. Então a gente fazia as entregas. Teve um dia que eu tive que sair de bike para fazer entrega. Eu peguei a mochila do motoboy nas costas, peguei a bike e fui fazer entrega. Então a gente já passou por muitos perrengues desse tipo. E a gente pegou a experiência da donuteria que a gente tinha e botou na Doutor Bolo. Na Doutor Bolo eu não consigo estar sempre, como na donuteria. Mas a gente tem pessoas treinadas para isso. Que eu treinei, fiz questão de treinar todas elas para ter a mesma experiência que a gente tem na donuteria. E a Doutor Bolo tá crescendo. Tá um ano já aí, crescendo bastante. Com bolos muito bons, provem. Porque eu já não aguento mais comer bolo, porque eu já comi muito mais. Estão perguntando assim. Estão falando, inclusive, comentaram sobre essa experiência de deixar o motoboy provar realmente, entregar a experiência. É feito pelos maiores restaurantes do mundo, e isso realmente é verdade. E isso leva a excelência ao mercado, né? Isso é muito interessante. Estão falando aqui que adoraram. Tem mais uma pergunta de quais as tuas próximas estratégias, Bruna? Como é que tu pretende inovar no mercado? E depois de tu responder essa, a gente vai entrar mais pro momento da pandemia. Tá. Bom, é meio segredo, né?
Mas eu fiz uns planejamentos na donosteria assim, o que tá fazendo? Eu vou botar, já vou incluir a parte da pandemia. Se tu quiseres Tá, perguntar alguma coisa da pandemia, eu já respondo tudo perfeito. junto. Então, tu quer perguntar? Pode falando que se eu tiver alguma dúvida eu vou te falar. Tá. A gente tava, assim, a donosteria teve que parar por causa da pandemia, todo mundo sabe que a gente parou. A maioria da minha família teve coronavírus também, a gente teve coronavírus. A gente ficou em casa, a gente ficou muito tempo em casa, por isso que a loja parou. E a gente não queria pôr em risco a vida de ninguém e causar algum prejuízo para ninguém, para nenhum dos nossos clientes. Então a gente teve que parar. E a gente parou um período, parou por 2 semanas e meia, 3 semanas mais ou menos. E quando voltou, eu não voltei ainda, porque eu tava doente. E, assim, a gente não esperava, né? Eu fiquei muito preocupada quando começou a pandemia. A gente demitiu bastante gente na Dr. Bolo, a gente teve que fechar uma das nossas lojas. Não foi tudo, porque a gente tem 2 lojas na Dr. Bolo, uma é na Senador Lemos e a outra na Conselheiro. A da Conselheiro a gente teve que fechar, a gente teve que diminuir o quadro de funcionários. Na donosteria a gente também teve que diminuir o quadro de funcionários e aumentar o marketing. Tipo assim, uma das coisas que eu digo que cresce bastante as empresas é o marketing. Tu precisa ter um marketing bacana, fazer propaganda, fazer promoções, e foi uma das coisas que eu fiz bastante. Eu fiz muitas promoções no período de sorteios, promoções no período da pandemia. Porque as pessoas não era todo mundo que tinha condições, né? Nesse período caiu muita gente. Muitas lojas tiveram que fechar, como uma nossa da Conselheiro teve que fechar. E então assim, a gente teve que criar promoções estratégicas. A promoção Fica em Casa. Eram 2 donuts e uma bebida por R$16. Teve que criar Sábados Quarentena. Então, assim, eu já mudei todos os nomes para poder os nomes das promoções, criei novas promoções para se enquadrar na pandemia. A pandemia teve esse problema, a gente teve que diminuir a cozinha. As meninas da cozinha, algumas adoeceram, então qualquer pessoa que tivesse qualquer sintoma, a gente tem um grupo de todo mundo da loja, das 2 lojas. E quando começou a pandemia, a primeira coisa que a gente falou foi: alguém com qualquer sintoma, avisa. Na hora, qualquer coisa, tiver um espirro, avisa. E aí eles avisavam e aí eles não vinham trabalhar, a gente dava folga para eles. E a gente implantou dispensas de álcool em gel na loja inteira. A gente teve que obrigar todo mundo a usar máscara, obrigar todo mundo a fazer a higienização correta das mãos. Eu fiz um curso com eles, ensinei, botei todos eles sentados e falei: vamos aprender a lavar as mãos. Ensinei eles a lavarem as mãos. E parece algo simples, mas a pandemia veio aí para provar que a gente realmente não sabe fazer uma coisa básica, que era lavar as mãos, né? O quanto isso é necessário. Exatamente. A nossa equipe se uniu bastante na pandemia por causa disso, porque tava todo mundo muito preocupado com o outro. Então, assim, a gente se uniu muito. Como a gente ficou apesar da pandemia ter acontecido, a gente ficou mais próximo, porque todo mundo só vinha do trabalho para casa para o trabalho, e a gente teve que, por exemplo, a gente deixava alguns em casa para não pegar ônibus, para não ter contato com o externo, né? Então, quem pudesse ir de carro, ir com alguém da família de carro, de moto, a gente ajudava também. A gente começou a pagar Uber para algumas pessoas também, para não pegar o transporte público, né? Para evitar. E aí a gente fez tudo isso. E nesse dia eu ensinei todo mundo a lavar a mão. Todo mundo falou assim: pra que você tá fazendo isso? Vamos lavar a mão. Colei tudo de lavar a mão, como lavar a mão em toda a loja. Então a loja ficou toda cheia de papéis para como lavar as mãos. E aí foram essas medidas que a gente implantou. E aí eu passo todas as caixas até hoje, né? Ainda estamos na pandemia. As caixas vêm para eu fechar e eu passo o álcool 70 em todas. Então todas são higienizadas com álcool 70 antes Da personalização. De escrever. E aí depois eu escrevo bonitinho, mas também tudo é higienizado. Eu fico aqui. E mais uma vez, né, Bru? O quanto o teu propósito da entrega, da experiência toda vem mais uma vez à tona, porque uma coisa que comentaram aqui na live é justamente porque as caixas vêm personalizadas, e até hoje é assim.
todas as caixas vêm com nomes coloridinhos e que a Bruna faz questão de escrever à mão, gente. Todas as pessoas recebem canetinha rosa. É isso mesmo. Sim. E aí, eu queria te perguntar também sobre você vendo as estratégias realmente de outras empresas, se tu te inspiraste em alguma, porque a gente sabe que esse ramo de comida, ele, na pandemia, querendo ou não, ele foi muito afetado no início e agora tá tendo um crescimento, né? Mas vocês, ainda bem que já trabalhavam com serviços em delivery. Então, conta pra mim, assim, qual foi estrategicamente a tua maior sacada, realmente? Primeiro, tu já contaste sobre o marketing, né? Sim. E segundo, assim, pensar realmente o que, que foi um diferencial, pesquisando outras empresas, o que, que te fez realmente despertar nessa Bom, pandemia. além, tipo assim, eu criei, como eu te falei, eu criei os combos, eu criei os combos para ficar em casa, os combos de infantis, que a criança montava o donut em casa. Isso aí era uma das estratégias. Eu tinha pensado em colocar na nossa caixa um joguinho para a pessoa destacar e jogar em casa, mas eu não consegui. Mas era uma das estratégias que eu tinha na pandemia. E aí, E tu te inspiraste em alguém também? no joguinho, não. Eu tive na minha ideia, assim, na minha cabeça, assim, por que a gente não faz um jogo nessa caixa? E aí foi quando eu falei com a Bianca também, que é arquiteta, né? E eu falei com ela e falei, Bianca, vamos tentar reciclar essa caixa de alguma forma. E ela fez um vídeo, tem no nosso GTV aqui. Tem no E dela aí, também, a Bianca. sim, tem Ela é no uma grande dela. arquiteta que consegue reutilizar absolutamente tudo. Tu pode dar qualquer material do mundo, a Bianca reutiliza. Foi, eu mandei a caixa, ela falou, fez isso, eu falei assim, como assim? Ela transformou num porta-trecos, né? Porta-treca. Ficou bem legal. E aí eu fui tentando coisas assim, o kit infantil de montar o seu donut, eu me inspirei sim, me inspirei na Dunkin' Donut. E aí a gente foi criando essa estratégia para as pessoas poderem ficar em casa e experienciarem a mesma coisa de sempre do donut, só que dentro de casa e não sair, porque a maioria das pessoas pede no trabalho, ou quando tá com as amigas, ou quando tá fazendo alguma coisa. E aí, agora a pessoa tava só, então você mandava uma mensagem de carinho pra pessoa. Tinha também aquelas do eu te amo, um momento realmente. Mande um donuts para lembrar de alguém. Muita gente mandou donuts para as outras pessoas, né, por causa de saudade. Tinha muita gente que mandava textos e nomes pra eu escrever porque tava com saudade da outra pessoa e aí eu escrevia. E assim, é uma Eu das coisas recebi que esse carinho também da é uma Bruna. das coisas que as pessoas perguntam muito, mas vocês cobram para escrever na caixa? Quanto que tem? Qual é o espaço que eu posso escrever? Eu falo assim, não tem espaço. Você pode escrever o que você quiser. Se eu não conseguir escrever, eu imprimo, mas eu dou um jeito. Você vai mandar a mensagem para a pessoa. Então, sempre assim, eu acho que é muito isso, de mandar para os outros, de fazer esse carinho, né? E a Donut seria, um dos objetivos da Donut seria esse, é presentear alguém. A nossa caixinha é feita para isso, para você poder presentear alguém, para você poder mostrar o seu carinho por alguém à distância. E aí foi uma das estratégias também, né? Que a gente já continuou, já fazia, mas continuou a fazer e aumentou, intensificou bastante. As nossas vendas aumentaram bastante na pandemia, bastante mesmo. E a gente conseguiu crescer bastante. A gente teve que reduzir, mas aí depois a gente precisou chamar mais gente. Então a gente teve que. Recontratou e depois tá precisando chamar mais gente. Então, para vocês entenderem, gente, só para fazer no resumo para quem tá entrando aqui, a Bruna começou realmente com uma loja muito pequena em casa, fazia por hobby os donuts em casa e foi crescendo tanto, que hoje em dia essa donuteria que vocês sabem, hoje em dia eles têm uma fábrica própria, né? Tem a loja física deles. Acabaram que expandiram para o ramo de bolos também, que hoje tem a Doutor Bolo. Então, inclusive, sigam @ Doutor Bolo Belém. E a Doutor Bolo já tem 2 lojas, só que na pandemia tiveram que fechar realmente uma. Só que agora, com o crescimento exponencial que eles tiveram, eles no início da pandemia demitiram muita gente e agora estão repondo mais gente do que tinham no quadro de funcionários. Vocês entendem que também as estratégias que a gente usa impactam tanto a nossa vida como empresários, como das várias pessoas que estão à nossa volta. Porque no início pode ter sido ruim, mas a gente conseguiu voltar por cima ainda. Sim. Bru, tem mais perguntas aqui para ti.
Tem Muito alguém, simples. tem alguém perguntando aqui, dizendo como o atendimento é tão personalizado. No início, você teve que limitar a quantidade de pedidos por dia? Sim, logo no início da donosteria eu tive que limitar, sim. Tanto que eu fazia os pedidos e aí às vezes eu não tinha gente que mandava mensagem depois e eu falava, infelizmente não vai dar, eu não conseguia atender todo mundo. E estão perguntando também, abrindo a loja, fazendo melhorias, automaticamente o donut muda o preço, né? O produto acaba mudando o preço. Você teve problemas com isso? Variou muito o preço? Não variou muito, porque antes da gente mudar para a fábrica, a gente fez um levantamento de todos os nossos valores e aí a gente viu quanto era o preço de custo da noite e a gente viu que tinha condições de mantê-lo. E aí a gente faz, quando tem aumento dos produtos que a gente compra, né, para produzir, a gente dá um aumento. Mas assim, geralmente é de uma vez por ano, ou nem tem. Nesse ano nem teve mudança. Uhum. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, hoje a gente conseguiu. Hoje foi a primeira vez. Isso é muito importante, sim, pra gente, por isso que eu vou compartilhar. Que hoje a gente conseguiu comprar 1 tonelada de trigo. Pela primeira vez na vida, assim, a gente conseguiu comprar 1 tonelada de trigo de uma vez só, assim. O Daniel mandou foto comprando um pallet enorme, cheio de fardos de trigo. Então, assim, é uma vitória muito grande pra gente conseguir comprar tudo isso, sabe? De uma vez a gente comprava de pouquinho em pouquinho. E dessa vez a gente conseguiu Toda comprar semana. toda semana comprando e a gente conseguiu comprar inteiro, assim. Então, é muito gratificante pra gente conseguir essas conquistas, assim, essas pequenas conquistas. E é assim que tá crescendo a donisteria. Não é de uma vez só. São pequenas conquistas que a gente vai ganhando ao longo da E vida, o né? que é interessante trazer, né, Bru, é que as pequenas vitórias eu vejo, como psicóloga daí também, são todas comemoradas com o time. Como a gente já fez alguns treinamentos com o time, eu tenho total certeza de falar para vocês que realmente o time da Donatisteria é muito integrado. E agora o da Torbolo, depois das mudanças que a gente teve logo no início, porque teve que contratar muita gente, depois adaptar muita gente. Hoje em dia é um time muito integrado, realmente eles se consideram uma família. A gente se considera uma família, na verdade, né? Todos Sim. nós. Eu me considero parte da família deles Sim, também. inclusive, eu não falei a tua parte, né? Que aí a gente precisou te chamar nesse período de pandemia também, porque as pessoas estavam muito preocupadas. E aí a gente tava todo mundo muito nervoso com a situação. Todos os nossos colaboradores estavam muito nervosos. E aí, e também, antes da gente, dessa palestra, teve uma outra com a Rafaela que eles não param de falar. Eles falam sempre, todos os colaboradores da loja falam, que ela falou uma frase de que se for sozinho, vá errar. Como é? Tu que sabes? Fala aí. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto. Eles E aí gostam dessa. eles usam esse lema, inclusive, pra tudo. Assim, porque eles se consideram uma família, todos nós nos consideramos uma família. E aí, nesse período de pandemia, a gente precisou chamar a Rafa pra tranquilizar um pouco eles. Porque eu sou psicóloga, mas assim, como a gente é muito com a gente, né? Então a gente não pode. É a minha família aqui do onde seria. Eles não vão se abrir totalmente comigo. E com a É Rafa, preciso vir alguém de fora, né? com os treinamentos da Rafa, eles sempre ficam muito felizes, eles gostam bastante. A Rafa ajuda bastante a nossa empresa. Sempre. Eu Ela faz amo. parte. Eu amo. Além de ser uma Sempre. consumidora da Dona Serida do Doutor Bom. Sempre. Eu, diferente da Bruna, como mesmo. Ainda não enjoei. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, um dia a Bru sempre entrega os donuts quentinhos. Isso é uma coisa super especial. Mas quem teve a oportunidade de comer já saindo do forno, realmente, derretendo, é uma sensação única. Olha, estão te perguntando, Bru, se você já pensou em crescer a donutisteria com franquias. Sim, já pensamos, mas ainda sou muito fechada a minha lojinha. Entendeu? Acho que falta um pouco de visão para mim, para crescer mais nesse ponto. A gente tem planos de montar uma loja também. Isso aí é uma das estratégias que estava planejado para 2020. Mas... Olha, ela disse que ela não ia liberar, mas ela acabou de liberar para vocês os nossos próximos passos. A pandemia chegou e atrapalhou um pouco nossos planos de montar nossa lojinha. Mas
aguardem os próximos capítulos da Donosteria que vocês vão ver. Vai dar sim. Ó, estão falando aqui, a Mila Makeup tá falando que ela tá no início de um empreendimento com donuts e que Legal. você foi uma das primeiras empreendedoras que descobriu, uma das primeiras empresas e que se inspira diariamente em ti. Olha que bacana, Bru. Arrasou, muito obrigada. Bru, tem mais uma pergunta aqui e aí depois eu vou para as perguntas da caixinha, tá? Que tem muitas lá também. Você faz os donuts fritos ou assado? Porque eles são muito maravilhosos. Eles são fritos e pré-assados. Então, eles fazem as duas... Passam pelas duas partes. Agora eu vou para as caixinhas de pergunta. E tem... Vou começar com as daqui, das minhas caixinhas. E depois eu vou para das que foram da Donuteria, tá? Bom, perguntaram, Bruno, como é que você lidou com o teu tempo no início? Porque falaram assim, a gente sabe que a Bruna começou a empresa dela ainda na faculdade. Queria saber como ela se organizava e como ela lidava com o tempo dela. Então, não era do jeito que é hoje a donutisteria. A donutisteria hoje, você faz o pedido, a gente vai pra cozinha, produz seu donut. E aí, sai na hora, prontinho, quentinho. Antes eu pegava todas as encomendas na véspera. Isso era um grande problema, porque a pessoa queria comer o donut no dia. E aí ela tinha que esperar um dia para comer o donut. Então eu pegava as encomendas com um dia de antecedência e no outro dia eu entregava. Então eu conseguia me organizar nesse sentido de, olha, se amanhã eu tenho tantas encomendas para fazer, eu vou me organizar na faculdade, vou estudar tal período, tanto que eu tive que mudar a faculdade para a noite. E aí eu estudava à noite, eu fazia de dia o donut, entregava e depois eu ia para aula. E aí, às vezes, eu ia pra aula com cheiro de donut mesmo, mas eu ia pra aula. Então, foi assim que eu comecei a organizar. Mas foi bem difícil pra mim, assim, porque às vezes, eu surtava mesmo, desesperada. E agora, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? E muitas vezes a Bru teve que, por exemplo, faltar aula para conseguir integrar os donuts também. Mas ela sempre prezou pela qualidade, né? Isso que é muito importante destacar. Vamos lá, Bruno. Tem mais aqui. O que fazer quando eu tenho medo de arriscar a começar o primeiro negócio? O que fazer? Posso começar? Eu acho que eu vou deixar para ti, mas depois eu vou te complementando, vai. Assim, se eu não tivesse confiado em mim na hora que eu testei e fui pra frente, falei, vamos montar. Se eu não tivesse ido pra frente, assim, eu acho que nunca iria. Eu digo muito isso também no consultório, porque é muito parecido, assim, esse início no consultório da psicologia. Porque se eu não tivesse entrado na sala e falado assim, agora eu vou começar a atender, eu vou ter paciente, vou abrir minha agenda e para ter paciente, eu nunca teria ido pro consultório. Então, pra mim, eu acho que tem que dar o primeiro passo. A pessoa que quiser montar o seu negócio tem que encarar o primeiro passo. Vão ter problemas, todo negócio tem muito problema, mas no início, porque assim, a gente não conhece muito, a gente faz a pesquisa de mercado, mas quando a gente vai pra prática, não é a mesma coisa. E aí, nunca é o que a gente pesquisa, né? Nunca é. Então, a teoria é muito diferente da prática. E aí, na teoria é muito lindo. Então, se eu falasse pra vocês que era tudo lindo, seria ótimo. Vocês iam, nossa, eu vou montar uma loja de donuts, porque é ótimo. Mas não é. Tem dificuldade, sim. Só que se tu não fores encarar isso e dar o primeiro passo, acho que tu vai ficar parado sempre. Então, o importante é dar o primeiro passo. Muito bom. Ousar. Minha mãe falou. Ousar, né? Ousar. Bom, e também é muito importante que a gente saiba o que a gente está entregando, o que a gente quer manter. Porque assim, gente, planejamento muda a cada 3 meses. E isso é comum, é algo dinâmico. Mas se você não tiver o primeiro passo, você não souber o que você quer realmente no início, não vai pra frente nunca, realmente, como a Bruna falou, né? Se a gente não for meter a cara mesmo, como falam, né? A gente não vai descobrir as dificuldades, porque, por exemplo, a gente entender sobre empreendedorismo, eu vou fazer vários cursos do Sebrae, vou fazer vários cursos, vou ler vários livros, e agora eu vou lá, já sei tudo. Não, gente. Sempre, como eu sempre falo para vocês aqui também, cada caso é um caso, a gente precisa analisar nos detalhes, a gente precisa entender a prática realmente, né? Vou voltar para as perguntas da caixinha. Tem só uma aqui, ó. Você ganha a vida com os donuts ou você também exerce sua profissão? Eu também exerço minha profissão. Sou psicóloga.
Logo no início eu expliquei que a Bruna, hoje em dia, ela também atende na clínica e ela é psicóloga clínica, inclusive especialista em crianças e adolescentes. Ela tem o Instagram profissional dela, que é o Prisci Bruna HO. Se vocês quiserem, a gente fala outro momento, uma outra live só com a Bruna frente psicóloga. Que eu já trouxe a Bruna como empreendedora, mas realmente a Bruna, ela hoje em dia administra o tempo dela muito bem, porque ela Graças a consegue. você que me ajudou, me ensinou. A gente vai sempre se ajudando. E hoje em dia a gente tem parceria, inclusive, na clínica. Então ela tem os dois vieses. Ó, Bru, tem uma pergunta aqui pra ti. Quais mecanismos você utilizou para contornar esse momento de exceção da pandemia? Você já respondeu, né? Uhum. E qual foi a tua maior dificuldade para empreender na crise? Minha maior dificuldade foi botar na cabeça dos colaboradores que eles precisavam se cuidar. Porque as pessoas, elas não têm... Tipo assim, elas... Muitos deles não estavam Acreditando. entendendo o que era que estava acontecendo no mundo. Não estavam entendendo a pandemia. E aí, a gente teve que fazer uma desconstrução bem grande, porque botar para usar máscara mesmo, porque alguns não queriam usar, e a gente teve que sentar, e a gente chamava atenção, tinha que chamar. Eu não gosto muito dessa estratégia. Estratégia não, né? Mas desse método de chamar atenção. Eu acho que a gente tem que conversar, mas assim, a chamada de atenção não era uma chamada, assim. Era um brigando. feedback. Era. E assim, olha, bota máscara, vai, fica de máscara, que tá acontecendo uma pandemia, usa álcool, fica com álcool. A gente comprou álcool para todos eles andarem com álcool. Então, assim, a gente teve que botar várias medidas para eles e algumas pessoas não queriam seguir. Porque, isso aí é besteira. E não, gente, não é. A pandemia matou muita gente e continua matando, não diminuiu. As pessoas não estão levando a sério até agora, né? E aí, isso é uma coisa muito, muito séria. E aí foi difícil desconstruir isso na cabeça dos colaboradores. E, Bru, eu acrescentaria também que a parte mais difícil também foi justamente o que não foi só para a dentisteria, mas foi para todas as empresas aprender a lidar com o novo, né? Principalmente administrar o novo e as pessoas, né? Reconstruir, né? Administrar pessoas num período caótico, realmente, onde eu não sei dizer, ó, a gente vai ficar assim só por 2 meses. Depois disso, vai, pronto. Não é fácil. E a Bruna teve uma estratégia muito bacana com isso também, que é justamente, como eu falei para vocês, trazer eles mais para perto, trazer o sentimento de família. E isso é o que cria laços e realmente faz impactar no negócio como um todo, né, Bru? Sim, a gente conversa, a gente tem conversas com eles toda semana. E se não é na semana, a gente faz por mês, mas a gente senta com todos eles para conversar, para explicar o que está acontecendo, para a gente tentar se reestruturar. O que a gente faz? Ó, o que vocês acham que a gente pode fazer para inovar? O que vocês acham que a gente pode fazer para o Dante ficar melhor? A gente teve até uma enquete há umas 2 semanas do Dante de Ouro Branco, que aí a gente foi passando por todo mundo, porque um modelo foi feito por eles, outro foi feito por mim, e a gente foi juntos nessa de vamos lá. E que a gente, coisas assim que vocês podem achar simples, mas são coisas que a gente une mais as pessoas, né? Porque todo mundo junto vai lá e vamos Esse criar sentimento do trabalho em equipe, do participação em tomada de decisões, a parceria deles é muito importante para o negócio realmente impactar como um todo. Então, quando vocês... Cresceu bastante. É isso, né? E quando vocês entregam o dono junto com a experiência, né? Não só trazer a alegria para as pessoas, vocês estão trazendo um pouquinho desse sentimento também, né? Desse valor que vocês trazem por trás. Bru, temos umas 2 últimas perguntas, que nosso tempo já está acabando, inclusive, que a gente só tem 1 hora aqui de live. Tá bom. Senão o Instagram tira a gente do ar. Fala demais. Olha, perguntaram sobre qual foi o teu maior incentivo, tua motivação para começar realmente a dentisteria, mas você falou disso no início. E ó, gente, vou falar logo agora que a live vai ficar salva até amanhã só aqui no IGTV. Depois disso vai ficar disponível só no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem rever a live logo do início, vão logo lá se inscrever no YouTube, que eu vou deixar lá tudinho para vocês.
E perguntaram se você consegue se sustentar hoje em dia financeiramente só da odontisteria ou você precisa de uma renda extra. Porque a gente entende que você tem uma outra renda extra, né? Por causa da Sim. psicologia. Mas tô perguntando se tem... Se eu não tivesse a odontisteria, eu conseguiria. Se eu não tivesse o consultório, eu conseguiria me sustentar só com a odontisteria. Conseguiria tranquilamente. Eu e o Daniel, né? Porque é tudo junto, tudo em dupla. Sim, com certeza. Ó, tem uma última pergunta aqui do que você acha da vitrine de donuts montados na loja. Como a Bruna falou, isso já era um projeto, né, de 2020, Sim. a loja. Acho legal, acho uma boa ideia. A gente... Só que nosso donut, como ele é feito na hora, a gente tem que criar estratégias para poder fazer o donut na hora também na vitrine, né? Deixar prontinho e fresquinho. Mas é isso. Bom, gente, como a gente está encerrando, mais uma vez eu queria agradecer muito a Bruna, parabenizar pelo sucesso de vocês, desejar muito, muito, muito sucesso para a Donutisteria, para o Dr. Bolo, que vocês cresçam cada vez mais e que realmente vocês continuem com esse espírito de equipe, que é o que brilha realmente, o que a gente sente ao comer um donuts. Eu vou deixar mais uma vez para lembrar para vocês, disponível a live aqui, vai ficar salva só até amanhã e depois só lá no YouTube, tá bom? Pode falar, Bru. Queria te agradecer também. Muito obrigada por ter me chamado. E sempre que precisar, estou aqui. Tu sabes disso. A gente é amigas, irmãs, assim. A gente se fala todo dia. A gente já é bem próxima. Então, assim... E outra coisa, gente. Se inscrevam no canal da Rafa no Telegram. Estou fazendo propaganda. Verdade. Porque me ajuda muito, de verdade. Porque ela dá várias dicas de como ser autônomo. E quem está começando é muito legal para aprender também, para pegar algumas dicas lá, né? Então é bem legal. Obrigada, Bru. Bom, gente, ó. Obrigada, que também estão dizendo que amaram a live. Se vocês quiserem, eu trago a Bruna mais vezes. Já disse que eu posso trazer a Bruna como psicóloga também. Vou trazer a Bruna como doutor Bolo, a Bruna como dona de histeria, como psicóloga, como tudo que vocês quiserem também. Então, te parabenizando muito aqui, Bru. E é isso, gente. Muito obrigada. Ó, para entrar no grupo do Telegram, é só vocês irem lá no link da minha bio, que tem uma setinha com um linkzinho. É só clicar nele e já entra direto. No link da bio também, você tem a opção de clicar no YouTube, aí você se inscreve no canal. Então, lá você tem todos os grupos que a gente está atendendo online. Tá bom? Então, se vocês precisarem, a gente está aqui. Obrigada, viu, Bru? Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.